Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e a gente segue cumprindo todos os protocolos de segurança. Afinal de contas, a gente ainda está passando por uma pandemia e por isso as nossas entrevistas elas continuam sendo gravadas em formato virtual, uma forma da gente promover o distanciamento social. No programa de hoje a gente vai falar sobre dois temas que quando eles ficam juntos, olha, é um verdadeiro tabu. A gente vai falar sobre sexualidade e pessoas com deficiência. Em pleno século XXI, as pessoas com deficiência ainda são discriminadas. Elas não têm direito à educação sexual, elas também não têm direitos à própria sexualidade. Elas são colocadas como pessoas infantis, elas são infantilizadas, são objetos de fetiche, enfim, sempre à margem da sociedade. E a gente está aqui então para desmistificar tudo que envolve esses dois temas, sexualidade e PCDs. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo, então não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Nesse primeiro bloco você vai conhecer a história de Júnior França, ele que é paratleta, halterofilista, e a esposa dele, Maria Clementina. Eles formam um casal de PCDs e vão explicar pra gente como é que funciona, como é que eles exercem a sexualidade deles. As expressões de sexualidade, elas são múltiplas e variadas. Não é possível a gente afirmar que um casal vai ter uma vida sexual e afetiva satisfatória, porque dificuldades e facilidades vão acontecer ao longo da vida, em maior e em menor grau para todos, viu? Por isso, é tão injusto a gente generalizar, rotular, estigmatizar a vida dos casais, né, que são pessoas aí com deficiência. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui Júnior França, paratleta, e a companheira dele há 8 anos, Maria Clementino. Sejam muito bem-vindos ao nosso Vida Saudável. Muito obrigado a todos. Já são 8 anos de relacionamento, 4 de casados oficialmente. Eu acredito que o tempo, né, ele amadurece muito a relação de um casal. Mas assim, como é que foi lá no início, né, para os dois se relacionarem, começarem a ter ali uma vida sexual saudável, né, com muito afeto e amor? Primeiramente, a pessoa com deficiência ela tem que se aceitar deficiente, né? Ela tem que aceitar que tem aquela deficiência, para depois ela querer que o outro aceite da mesma maneira, né? Então, o relacionamento da pessoa com deficiência é parte desse princípio da aceitação, né? Lá bem no início, eu tinha muito receio ainda, né? Porque ela foi minha primeira namorada, minha primeira esposa, minha primeira tudo, né? Então, eu tinha muito receio, tudo muito jovem, ainda aprendendo sobre tudo, né? Mas uma coisa eu tinha consciência, eu primeiro precisava me aceitar e aceitar a personalidade dela, né? Um relacionamento ele para dar certo, ambos têm que entender que são duas personalidades diferentes que vão aprender a conviver juntos, né? Então, isso foi muito de aprendizado ali no início, para que venhamos a dar certo esse tempo todo. Eu queria que você falasse um pouco dos preconceitos no olhar do outro que vocês tiveram que enfrentar ao longo desses anos que vocês estão juntos. Ainda enfrentamos, né? Hoje um pouco menos, tendo em vista que nós temos nosso bebê, né? 1 ano e 3 meses. E para surpreender a sociedade, nós moramos sozinhos. E a gente sempre encontrou isso, né? As pessoas achavam que éramos irmãos, até por ser moreno, nós temos o cabelo quase igual, cacheado. É muito constrangedor você não aceitar o olhar, porque olhar todo mundo vai olhar, mas olhar, permanecer, só faltava olhar assim, pegar, né? Então isso era constrangedor. E situações de educação do tipo, uma criança não chamar ainda de aleijado no tempo de hoje, você tá entendendo? E os pais, não fala isso não, e não educava, não falava, né? E uma coisa bem, muito retrô, vamos dizer assim, essa palavra, e as crianças, algumas crianças utilizam hoje porque os pais não educam.
O bebê tem 1 ano aí e meio, né? Não, é 1 ano e 3 meses. Vamos falar agora sobre mais uma camada de preconceito que eu tenho total certeza que você passou. No momento em que você ficou grávida, no momento que você exibiu o seu barrigão, né? Eu acho que as pessoas não entendiam como aquilo era possível. Não, o povo fica, vixe, como é que vocês vão criar, né? Só são vocês dois em casa, né? Mas, para a honra e a glória de Deus, a gente tá aqui, né? O Levi já tá com 1 ano e 3 meses e a gente cuida muito bem dele. E até na maternidade, né? Quando eu cheguei para ter, que minha bolsa não rompeu e também não entrei em trabalho de parto. E a médica já queria me encaminhar diretamente para fazer a cesárea. Só que eu tinha por escolha optar ou pela cesárea ou por ter o parto induzido, né? Que teve até uma pequena discussão do médico que estava me atendendo com essa médica que chegou. Que ele disse que não era por falta de uma perna que eu não teria capacidade de ter ele normal. Aí o marido do processo foi dentro de casa, né? Mas as poucas vezes que a gente saía, chamava muita atenção, né? Ele, por fato de ser cadeirante, sou amputada, mas eu ando de moleta, e andando de moleta com barrigão, ao povo ficar tudo preocupado. Aí, por várias vezes, várias pessoas paravam a gente e perguntavam se eu realmente estava grávida. Se alguém cuida da gente. Se alguém morava com a gente para me auxiliar nas coisas, só que eu fiz minhas coisas até os 9 meses. Eu me abaixava, eu lavava a roupa na mão, eu fazia tudo. Os casais deficientes que moram juntos, né, ela é muito disso, de se adaptar na situação atual, né? Eu tenho isso, então eu vou usar isso aqui para fazer isso, você tá entendendo? A gente não é muito, vou ter que chamar alguém, se for necessário eu troco uma lâmpada. Eu sou cadeirante, mas a gente vamos nos adaptando no dia a dia e vamos vivendo. O que a gente menos gosta é depender de alguém. Então a gente sempre fez tudo sozinho. Desde criança eu sempre fiz tudo só. Desde criança ela sempre foi bem ativa. Então a gente sempre fez tudo só. Queria que você falasse para mim as situações mais absurdas assim que vocês costumam passar, das coisas que vocês escutam, né, de preconceito. Eu acho que a maioria da parte que a gente escuta é quando a gente ou vai no shopping, que tem criança, ou dentro do mercado. Eu acho que são as vezes que a gente mais escuta, né? Geralmente é um olhar meio assim, de pena, né? Alguém cuida de vocês? Como é que deixam vocês vir sozinho? Tem ninguém com você não? Quando me vê eu sozinho no meio da rua, bicho, você precisa de ajuda, tem ninguém com você não, sei o quê. A nossa adaptação passa a ser um pouco diferente por eu não andar, por ela ter uma perna, né? Passa a ser diferente, mas como eu sou deficiente de nascença, e ela perdeu a perna aos 3 meses, então como nós somos deficientes lá do início da nossa existência, vamos dizer assim, então para nós é bem mais prático se adaptar à realidade atual e etc, porque nós nos conhecemos 100%. E várias outras pessoas que não têm deficiência não se conhecem 100%, né? Quando se vê diante de um problema, não sabe resolver porque não se conhece, não sabe como proceder, né? E nós não, nós já conhecemos nós 100%, tipo, ou seja, daqui para frente, nossa adaptação vai ser como qualquer outra pessoa, né? Nada extremo, nada totalmente diferente. Júnior e Maria, eu queria conversar muito mais com esse casal, né? Deu uma aula aqui pra gente sobre inclusão. E queria que você deixasse, Júnior, o seu contato para o pessoal que está em casa, conhecer o trabalho do Júnior atleta, para halterofilista. O pessoal que está em casa, acompanhar o seu trabalho, né? E apoiar cada vez mais o esporte paralímpico do Brasil. Sim. Meu Instagram é o JR França Oficial. Lá tem todos os meus resultados, todas as minhas viagens. E logo mais estarei no Mundial, na Geórgia, né, em dezembro. Então, saí dos jovens, já vou para um evento representar vocês, né? Então, torçam por mim e vamos lá, vamos à vitória. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já!
Karina Alves é a ginecologista e é com ela que eu bato um papo neste segundo bloco. Olha, em pleno século XXI, as pessoas com deficiência, elas ainda são discriminadas. Eu não estou falando nem de questões de acessibilidade. Estou falando de questões mais íntimas, como, por exemplo, ter acesso, né, à saúde sexual, à educação sexual, métodos contraceptivos, enfim. Tanta coisa que a gente ainda precisa avançar. Olha, a gente convidou hoje para falar sobre esse assunto a doutora Karina Cavalcante, ela que é ginecologista. E muito bem-vinda aqui ao nosso Vida Saudável, viu, doutora Karina? Obrigada pelo convite. Me sinto honrada. Vou falar mais uma vez de um tema que eu amo, que é sexualidade humana. Quando a gente junta os temas sexualidade e de pessoa com deficiência, são dois temas que geram aí muitas discussões, especialmente porque ainda é um tabu, né, doutora Karina? É um tabu independente, né, da eficiência ou da deficiência, né? Enfim, ainda é um tema que a gente precisa gastar muito, né? Porque são muitas as desinformações, muito mais do que as informações sobre o tema sexualidade. O que você tem percebido, né? Especialmente quando se diz sobre a forma de tratamento dessas pessoas. A sexualidade, ela é sempre levada mais de um lado infantil, ou até, né, a hipersexualização desses pacientes, dessas pessoas. Pois é um público que merece uma atenção voltada para a saúde global, né? E incluindo a saúde sexual, que faz parte do índice de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde. Então, a sexualidade faz parte da saúde do ser humano, né? E por isso ela não é nem melhor, nem maior, nem menor do que nenhuma outra área da saúde, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente fala de pessoas que, exatamente como você está dizendo, que tem inúmeros desafios para superar, né? Desde acesso até a um consultório médico, para ter essas informações, eles têm dificuldade. Então, imagine, né? Chegar a essas informações de forma eficaz para esse público, né? Mas eles têm que ir atrás desses direitos. Até porque a gente tem que pensar a sexualidade até como uma forma que vai muito além, né, da questão mesmo de penetração, ereção. Falando de questões biológicas, para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, as pessoas com deficiência, né, cadeirantes, por exemplo, eles têm ali as mesmas funções, né, preservadas no corpo humano. Existe um mito, né, envolvendo que todo cadeirante ele tem alguma disfunção erétil, né? Então isso não é verdade, né? Então a gente tem que desfazer isso aí, isso é básico, né? Então não é porque a pessoa não caminha sobre as pernas que ela não tem ereção, né, no seu órgão genital. Então tem muito cuidado com isso, né? Assim como existem mitos de mulheres cadeirantes, né? Enfim, elas engravidam sim. Elas podem sim ter parto normal, né? Que muita gente acha que não, é muito pelo contrário, né? Então, existe, na verdade, a função sexual e reprodutiva a gente está falando do deficiente cadeirante, existem inúmeras outras deficiências que não afetam em nada, né, a saúde sexual, muito menos reprodutiva. Mas falando de uma forma, de uma tipo de deficiência que talvez seja vista como deficiente sexual, vamos dizer assim, e não é, muito pelo contrário. Quais são as principais queixas, né, nos pacientes com deficiência que você tem atendido? Eu acho que a principal queixa é o déficit na autoestima. Eles não acreditam no potencial deles, né? Eles são tão vistos como, entre aspas, coitados, que eles acabam acreditando nisso. Então, eu acho que o paciente com deficiência, ele tem que se empoderar, vamos dizer assim, das inúmeras deficiências que ele tem por conta de uma ou outra área que ele acha que está ali atrofiada, mas que às vezes ajuda a desenvolver outras áreas, né? Aquela coisa, dizem que quem é cego escuta melhor, né? Então, às vezes, o nosso cérebro, a gente tem um conceito de plasticidade cerebral. Então, às vezes, áreas que a gente usa menos acabam sendo suplantadas por outras que funcionam melhor, né? Por conta de, justamente, a gente ser obrigado a desenvolver mais essas outras funções do nosso corpo. Então, às vezes, até o orgasmo de uma paciente com deficiência, se ela for uma mulher com autoestima, se ela for uma mulher que se informa, então pode ser até melhor de uma que não tenha, né? Então, isso é muito mítico mesmo, né? Isso depende muito de informação e do uso adequado dessa informação em prol de si. Como é que você percebe hoje as políticas públicas voltadas para esse público, no que diz respeito mesmo à execução, né, de políticas para a saúde sexual dessas pessoas, de empoderamento dessas pessoas, né, na questão da autoestima? Praticamente inexistente, né, Luiz? A gente tem, na
verdade, um déficit de saúde sexual para qualquer ser humano. Hoje, no nosso país, a educação sexual é deficitária para todos, né? Independente da qualidade. Então, imagine para um público que já tem dificuldade de acesso. Então, realmente é uma área que a gente precisa discutir mais, porque, mais uma vez, saúde sexual faz parte do índice de qualidade de vida, né? Isso faz parte da vida, isso não é tabu, isso não é mito, e a gente tem que desfazer esse conceito para conseguir discutir de forma séria a saúde preventiva e a felicidade e o bem-estar das pessoas, porque disso também depende, né? E aí cabe também tanto a participação do Estado, né, com a execução de políticas públicas, quanto da própria sociedade e a família. A família tem que ser parceiro também, né, da pessoa com deficiência, nesse sentido de orientar, né, e também fazer com que essa autoestima ela seja aflorada. É um grande bloqueio realmente do paciente, né, que se julga incapaz. Né, quando ele é capaz de tudo, na verdade, nesse quesito, né? São poucas, quase a minoria de algum tipo de deficiência que realmente leve a um distúrbio neurológico que não tenha sensibilidade no órgão genital, por exemplo. Até eu estava discutindo um dia desse com um paciente deficiente e a gente conversando sobre isso. Olha, tem um ou outro paciente tetraplégico que pode ser que não tenha sensibilidade realmente na região genital, né, ou paraplegias mais graves, que muitas vezes podem ser revertidas com o tempo, inclusive, né, dependendo da fase desse trauma, né, da região neuronal, da medula. Então, às vezes são reversíveis, eles têm aquele trauma, fica completamente sensitivo, depois isso vai sendo desenvolvido. E assim, gente, mesmo nos casos em que não haja sensibilidade na região, existe uma questão de que o nosso corpo, ele é todo erotizável, né, que isso é um conceito que todo ser humano deveria saber. Nós somos pele, nós somos olfato, nós somos paladar, nós somos sentimento, nós somos feitos disso, nós somos um conjunto. Então, a sexualidade é o prazer em estar vivo. Esse, para mim, é o conceito mais correto da sexualidade humana, né? Porque, às vezes, você não tem relação sexual. Eu tenho pacientes idosas que não têm relação sexual, mas elas têm prazer em tudo que fazem. E isso é o verdadeiro sentido da sexualidade humana, né? Então, é isso que a gente tem que encontrar. Autoestima, bem-estar físico, mental e sexual. Qual o caminho, então, né, que nós, como sociedade, a gente precisa percorrer para conseguir transpor essas barreiras, né, de dificuldades mesmo que temos, né, de aceitar algo diferente? Acho que primeiro é informação, né? Acho que a educação é a base de tudo, né? Uma frase clichê, mas ela nunca vai deixar de ser verdade. Tem a educação, elas entendem de si, elas sabem entender o próximo, né? E entender que nós vamos ser sempre diferentes, independente de qualquer coisa. Eu vou pensar diferente de você, eu vou sentir diferente de você. Mas isso não significa que você seja melhor ou pior do que eu, nós somos apenas diferentes. E isso é o que faz o mundo bonito, essa diversidade, né? Então é isso. Acho que a partir do momento que a pessoa tem educação para isso, ela acaba aceitando também e entendendo as diversas formas de vida. Eu queria que você deixasse aqui para a gente seu contato, as suas redes sociais, para o pessoal que está acompanhando essa entrevista poder falar contigo, tirar mais dúvidas, né, de um tema que é tão caro para nós. Então, eu tenho uma rede social onde eu faço muito conteúdo em educação, em saúde feminina e em saúde sexual, que é o @doutora Karina Cavalcante, DRA, Karina com K, Cavalcante com I, lá no Instagram, né? E lá vocês podem entrar em contato comigo pelo direct, fazer perguntas. Eu sou sempre muito acessível, principalmente quanto a informar bem as pessoas, que eu acho que é um papel fundamental do médico hoje na sociedade, é levar uma informação de qualidade para as pessoas. O Vida Saudável não terminou ainda, então fica por aqui que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Agora é a vez de você conhecer Heloísa Brito, fisioterapeuta, que tem um trabalho voltado para a reabilitação de pessoas com deficiência. Ela é preceptora lá no Instituto Santos Dumont. Discutir a sexualidade das pessoas com deficiência é discutir o preconceito e é discutir a falta de informação. A sexualidade das pessoas com deficiência ainda é tratada a partir de uma lógica reprodutiva, uma visão biomecânica. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a fisioterapeuta, preceptora do Instituto Santos Dumont, Heloísa Brito. Muito bem-vinda, Heloísa. É um prazer estar com vocês e contribuir, né? Levar informação para a população e fazer com que a população, de modo geral,
entenda como é a vida da pessoa com deficiência, né? Que deve ser uma vida comum, como a nossa, como a de qualquer pessoa, com ou sem deficiência. E quando a gente junta, né, essas duas palavras, sexualidade e pessoa com deficiência, imediatamente a gente já vem aí muita polêmica, muito tabu e muita falta de informação. A nossa sociedade tem muitas limitações de modo geral. E os grupos, né, as bolhas populacionais, né, os grupos de pessoas que convivem, muitas vezes não falam sobre algumas temáticas. A sexualidade é uma temática pouco falada, em algumas famílias é pouco comentada, e deve ser encarado como parte da vida de qualquer pessoa. Então, a gente tem que entender que a sexualidade faz parte da vida do ser humano, de uma pessoa, seja ela qual for, com ou sem deficiência. Se a gente entende a sexualidade como algo comum, a gente neutraliza, a gente torna essa temática mais simples, mais leve e de melhor comunicação, melhor entendimento. E, Heloísa, essa falta de informação, né, da sociedade em geral, acaba levando a gente a um pensamento de pessoas com deficiência, elas tendem a ser mais infantilizadas. As pessoas acham que pessoas com deficiência não têm potencialidade, não têm capacidades. No entanto, cada pessoa, seja ela com deficiência, qual deficiência seja, né? Se a gente parar para pensar, só fazer a gente refletir um pouco mais. Se nós pararmos para pensar, se você fratura uma perna e usa um gesso, você fica temporariamente deficiente. Se uma mulher engravida e fica com aquele barrigão gigante, ela fica temporariamente deficiente para subir uma escada, para fazer andar por longas distâncias. Se você, de repente, precisou, por algum motivo, ficar hospitalizado e sai dessa hospitalização mais frágil, você fica temporariamente deficiente para locomoção. Mas se a gente parar para pensar ainda mais, se você não tem nenhum comprometimento de saúde, você vai para outra cidade, outro país, que você não consegue se comunicar, você também se torna temporariamente deficiente na linguagem, você não tem a habilidade de se comunicar adequadamente. Então, se a gente começa a entender que qualquer pessoa pode ter alguma deficiência em qualquer fase de sua vida, a gente começa a ter um pouco mais de empatia e entender que, apesar daquela limitação, seja ela qual for, você tem alguma potencialidade, você tem capacidade, você pode desenvolver alguma coisa. Então, se a gente parar para pensar, aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação e vai para outra cidade, começa a adquirir habilidades, começa a se comunicar bem, então essa pessoa passa a desenvolver algumas potencialidades, assim como um surdo, por exemplo. Uma pessoa com mobilidade física reduzida, eu trabalho aqui no Instituto Santos Dumont com pessoas, principalmente, né, com pessoas que sofreram lesão na medula, seja ela traumática ou seja ela por alguma doença, né, adquirida por alguma doença. E aí, essas pessoas, elas têm uma vida comum, como uma pessoa que não tem uma deficiência estabelecida. E aí, de uma hora para outra, essa pessoa deixou de ter movimento, já deixou de ter sensibilidade e ela está com limitações. O que é que acontece? Por que existe o centro de reabilitação? Para a gente poder reabilitar essa pessoa, para que ela possa voltar a desenvolver habilidades que ela tinha antes, ou até adquirir habilidades novas. Quantas pessoas pós-lesão começam a ser atletas, por exemplo, né? Se destacar em alguma outra atividade que antes não conseguiam, não reconheciam como potencial, ou desenvolver atividades artísticas, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que entender que uma limitação física ou de linguagem ou cognitiva, seja ela qual for, não é o todo da pessoa. Então, nós somos uma pessoa ampla, nós somos seres humanos completos, com multifatores e aí multivariáveis, e a gente precisa entender que uma limitação física não determina que a pessoa não pode ter sexualidade, ou que ela não pode praticar um esporte, ou que ela não pode ser um artista, se ela não pode ter um bom desempenho profissional, ou que ela não pode ter um filho. Então, a gente tem que entender que enxergar a pessoa como um todo e não a pessoa como uma deficiência. Heloísa, e a gente tem que pensar também nesse preconceito que existe de duas maneiras, tanto da sociedade quanto da própria pessoa. Porque se ela não nasceu com aquela deficiência, ela vai ter que aprender, né, a conviver, a se adaptar com aquela deficiência. Essas pessoas que vão até o Instituto Santos Dumont, né, que você acompanha a reabilitação, você também tem essa dificuldade até mesmo de quebrar esse preconceito da própria pessoa com deficiência, nesse sentido de se permitir, né, de se aceitar e aí sim ter uma vida plena, uma vida ali com todos os seus direitos garantidos. Então não é que a pessoa esteja preconceituosa consigo mesma, é porque a pessoa sofreu um trauma, é algo realmente traumático fisicamente e traumático emocionalmente. Então ela tem um luto porque ela deixou de ter as habilidades que ela tinha antes, ela deixou de ter a independência que tinha antes, deixou de ter a vida que ela vivia antes.
E aí essa pessoa passa por um período de luto, e é natural. E a gente não recebe pessoas em fase muito aguda de reabilitação. Recebemos aqui pessoas com, por exemplo, um mês pós-lesão, 2 meses pós-lesão, que ainda estão emocionalmente abaladas, o que é natural, não é? E aí, vivendo, superando esse luto e tendo habilidades conquistadas por meio da reabilitação, essa pessoa vai começar a se inserir novamente na sociedade. Então, e aí quando essa pessoa começa a se inserir na sociedade, imagina, uma pessoa que teve uma lesão incompleta, na melhor das hipóteses, que passou 3 meses acamada, começou a ficar sentada, começou a ficar em pé e começou a conquistar um movimento mínimo. Então, são conquistas, pequenas conquistas diárias que a gente valoriza intensamente. Então, são essas pequenas conquistas que fazem com que essa pessoa se reconheça, se valorize. Se a pessoa consegue estar minimamente bem independente em casa, ela precisa estar também aceita e participar socialmente, ter vida social ativa. E aí a sociedade, sim, precisa entender que as pessoas com deficiência, elas têm os mesmos direitos que a gente, que não têm deficiência. As pessoas que andam têm os mesmos direitos das pessoas que não andam, as pessoas que não escutam têm os mesmos direitos das pessoas que escutam, e que a sociedade reconheça e proporcione que essas pessoas possam ter acesso a todos os ambientes que elas queiram ir e queiram estar. Eu acho até que esse período de luto, né, especialmente para as pessoas com deficiência aqui no Brasil, ele acaba se estendendo mais exatamente pela falta de políticas públicas, né, de acessibilidade, de inclusão. E se a gente olha, né, países da Europa, a gente vê que a realidade é totalmente diferente, inclusive, quando você se sente parte, né, da sociedade, incluída, eu acho que tem toda uma diferença também na questão dessa autoestima. De fato, nossos cadeirantes aqui, infelizmente no Brasil, na região que nós moramos, a mobilidade é reduzida não só pela dificuldade biológica de andar, né, mas também pela dificuldade social. As ruas não são bem acessíveis, né? O calçamento é cheio de buraco, os paralelepípedos nem sempre tem rampa, né, para a pessoa subir o meio-fio. Então, há uma dissonância entre a permissão do indivíduo ser aceito socialmente e o que o governo faz para que isso seja possível. Então, as ruas realmente precisariam ter uma acessibilidade melhor, o governo precisaria olhar com mais atenção para isso. Aqui no nosso centro, a gente também faz esse treinamento. Então, um paciente que já tem a habilidade de tocar sua cadeira, que já consegue sua consciência sozinho, já consegue uma mobilidade no leito, já tem uma atividade básica de vida diária mais independente, a gente passa para essa etapa de treinar sua cadeira. Então, a gente toca a cadeira no paralelepípedo, em superfícies irregulares, sobe meio fio, porque isso é fundamental para que ele tenha a mínima habilidade de sair de casa e ter sua participação social ativa. Então, é comum também as pessoas acharem que uma pessoa com deficiência não tem uma sexualidade ativa, porque não sente nada, porque não mexe as pernas, etc. A gente costuma falar e estimular que existem zonas erógenas que são sensíveis ainda no corpo de uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica. Então, ela pode sentir prazer, ela pode se sentir desejada de outra forma, né? E a sexualidade vai muito, muito além do ato sexual, puramente. E a gente precisa também entender isso, né? Retomar aquela fala inicial sobre o tabu da sexualidade, que as pessoas não falam sobre isso, acham que é algo inapropriado. E se a gente naturaliza essas informações, naturaliza a informação da deficiência, naturaliza a informação da sexualidade, elas acabam sendo compatíveis também. Heloísa, eu queria que, por último, então, você falasse um pouco, né, do trabalho que você realiza aí no Instituto Santos Dumont, como é que funciona, de fato, essa reabilitação, como são os encontros, enfim, o pessoal até que está interessado poder conhecer um pouco mais do trabalho que vocês fazem aí. Na Clínica da Lesão Medular Adulto, qualquer pessoa da 7ª Região de Saúde, que abrange os municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremóis, né, 7ª Região de Saúde, elas têm acesso a vir para o nosso serviço, né, um serviço multiprofissional. Então, passa por um processo de triagem, para identificar se a pessoa realmente tem lesão na medula, para identificar se a pessoa está morando nesses municípios, né, e aí a gente acolhe, passa por uma avaliação global. Essa avaliação global é multidimensional, existem profissionais da psicologia, fisioterapia e serviço social, entendendo esse contexto e a partir daí fazendo as orientações e os encaminhamentos para os tratamentos devidos. Tratamento com médico neurologista, médico urologista,
fisioterapia, psicologia, psicólogo e serviço social. Deixa com a gente aqui as redes sociais do Instituto Santos Dumont, para o pessoal poder acompanhar de perto, né, toda essa produção, todo o trabalho que vocês fazem. Vai entrar em contato conosco, @IST na rede, e aí podem entrar em contato que o pessoal da Ascom sinaliza telefones, endereços, e sejam bem-vindos. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Mais uma vez eu volto a reforçar para você de casa a importância do uso da máscara, do álcool gel e também do distanciamento social, né? Se você ainda não tomou a segunda dose, corra no posto de saúde, garanta a sua segunda dose. Se você já está ali, né, uns 80 anos, garanta também a sua terceira dose de reforço, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável para você. Dúvidas, sugestões, críticas, passa lá no nosso Instagram, que é o @VidaSaudávelTVAL. Próxima semana tem mais. Até lá. Tchau!